Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, aula de revisão, vamos rever alguns pontos sobre a Guerra Fria e as duas guerras que ocorreram dentro dessa guerra, da Coreia e a Guerra do Vietnã. Lembrando que esse assunto já foi visto no decorrer das nossas aulas, então você que não assistiu, você que deixou passar esse conteúdo, tenha cuidado, porque esse conteúdo ele vai estar sendo cobrado no seu TD avaliativo. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Então vamos lá para a nossa revisão. Quando a gente estudou sobre a Guerra Fria, vimos que foi um movimento, foi um marco dentro do processo de expansão de um mundo capitalista e de um mundo socialista, ou seja, eles tentando se tornar grandes potências, e que isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria foi exatamente de 1945 até 1991. Por que eu digo 1991? Porque em 1989 ocorreu a queda do Muro de Berlim. Começou o processo, o fim do socialismo. Mas ele foi chegar no ápice, ou seja, ele foi chegar na sua decadência realmente com a desintegração da União Soviética. O território se desintegrando e sendo formado 15 novas repúblicas. Então foi em 91 que eu considero aí o fim da Guerra Fria, quando realmente a União Soviética deixa de existir e surgem 15 repúblicas, 15 países, onde esses países, muitos vão ser capitalistas, mas nós temos, por exemplo, a Rússia, que inicialmente vem com esse sistema socialista. Disputa entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. Estados Unidos, nós tivemos corrida armamentista, considerado um perigo de uma guerra nuclear, ou seja, a produção de armamentos. Em contrapartida, a União Soviética se destaca com a corrida espacial. Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. E Estados Unidos desenvolve o Plano Marshall e OTAN, plano político e econômico. União Soviética, em contrapartida, não deixa isso barato e também mostra que tem força, como é com o Pacto de Varsóvia, político e econômico. Conflitos apoiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Guerras essas que fazem parte do nosso assunto que vamos ver hoje, que já foi estudado. Fim da Guerra Fria ocorreu com a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, que até então era dividida em duas partes, em dois territórios, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O lado ocidental, sistema capitalista, o lado oriental, sistema socialista. E nós tivemos também o fim da Guerra Fria com a desintegração da União Soviética, que eu mencionei a vocês, que se formou 15 novos países, 15 novas repúblicas. Entre elas, nós temos a Rússia. Dentro desse contexto da Guerra Fria, corrida armamentista, corrida espacial, tivemos também questões no esporte, então a disputa por medalhas olímpicas, mostrando quem tinha maior força no atletismo. Estados Unidos, Plano Marshall e OTAN, União Soviética, como é com o Pacto de Varsóvia. Guerra Fria não foi um conflito diretamente armado, militar, foi um conflito intelectual, um conflito ideológico, mas as outras duas guerras que ocorreram dentro desse contexto, nesse período, Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã, sim, foram guerras políticas, guerras militares, onde se teve grandes massacres, onde se teve grandes disputas. E ambas, Estados Unidos e União Soviética, esteve envolvida nela, que vamos ver a partir de agora. Entre as duas guerras que aconteceram no contexto da Guerra Fria, a da Coreia foi a primeira, que foi de 1950 a 1953, durou exatamente 3 anos. Então, nós temos a primeira grande crise da Guerra Fria, foi a Guerra da Coreia, influência da Revolução Chinesa, onde os coreanos do norte invadiram o sul.
para tentar unificar seu país sobre o comunismo, porque nesse momento a Coreia estava dividida, e aí os coreanos, os norte-coreanos, eles invadiram a Coreia do Sul com o objetivo de unificar o seu território, com o objetivo de definir um novo sistema político, que era o comunismo, e o sistema econômico, que era o socialismo. Apoio chinês e soviético ao avanço da Coreia do Norte. Já a Coreia do Sul teve apoio dos Estados Unidos. E aí, nesse contexto de divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, foi traçada uma linha que é o paralelo 38, onde era o ponto de divisão das Coreias e voltou a ser depois da guerra. Foi uma divisão definida da Coreia em 53. Quem fez essa divisão percebeu que era o ponto estratégico para impedir maiores guerras, maiores conflitos. Então, a Coreia do Norte ficou como comunista, a Coreia do Sul ficou como capitalista. E essa Guerra das Coreias, ela teve como grande disputa União Soviética, Estados Unidos, teve China, teve Rússia, né, que era a União Soviética, e os Estados Unidos acabam entrando numa guerra que, na visão dele, uma guerra que ele não poderia deixar o sistema socialista comunista vencer. Então, ele entra com apoio à Coreia do Sul para impedir que um novo sistema econômico seja implantado e que esse sistema econômico vá em contrapartida contra os americanos. A derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial encerrou 35 anos de dominação sobre a Coreia. Então, quando o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, foi atacado pelos Estados Unidos, as suas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, foram bombardeadas, o Japão percebeu que ele precisava se restabelecer territorialmente e não tinha mais condições de bancar uma nova colônia porque os gastos eram grandes. Então, para se reestruturar, se restabelecer, o Japão sai da Coreia, abandona o território da Coreia para poder cuidar do seu território. Aí o país foi dividido em duas partes, porque eles não entravam em consenso, em um acordo, porque queriam impor um sistema econômico, onde a parte norte da Coreia queria o sistema socialista e a parte sul queria o sistema capitalista. Daí se inicia a Guerra da Coreia. Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte socialista. Onde a Coreia do Norte, com subsídio soviético e chinês, invade a Coreia do Sul. Logo após, os Estados Unidos participam do conflito. Então, os Estados Unidos, inicialmente, não faz parte da Guerra da Coreia. Ele só entra nesse conflito quando percebe que os norte-coreanos, eles invadem o sul do território e que ali eles tinham como instalar um novo sistema econômico, que seria o socialismo, e o sistema econômico, que seria o comunismo. O que é que os Estados Unidos faz? Entra na guerra apoiando o Sul, apoiando a Coreia do Sul. Foi uma das guerras asiáticas mais brutais, com a mortalidade chegando a mais de 1 milhão de pessoas. Nessa questão, os norte-coreanos, eles conseguiram fazer com que os Estados Unidos apoiassem a Coreia do Sul, vamos dizer assim, de forma indireta. E aí, os Estados Unidos, em 1953, lança a seguinte proposta para os norte-coreanos, para os chineses, dizendo que se vocês não se renderem, se vocês não acabarem a guerra, se não pôr fim na guerra agora, vamos jogar bombas nucleares no seu território, inicialmente ameaçando a China. China recua. Quando a China recua, a Coreia do Norte também vê que está ficando enfraquecida, resolve também recuar, mas não aceita o seu território se tornar capitalista. Ele recua, mas dizendo que estava pondo fim à guerra, mas que cada um iria ficar com o seu respectivo território. Aí, depois da Guerra da Coreia, chegamos à Guerra do Vietnã, segunda guerra que aconteceu dentro do contexto da Guerra Fria, segunda guerra política militar. O Vietnã foi uma colônia francesa ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Fortalecimento da oposição popular, o movimento Vietcong
tem como oficialização a independência do país, o Vietnã do Norte se torna socialista, o Vietnã do Sul se torna capitalista, mas esse conflito ele não termina aí. O Vietnã do Norte tinha apoio da população, o que resultou na tentativa de unificar o seu território. Eles não aceitaram essa divisão. Então, como a parte norte do Vietnã tinha apoio da população, eles resolveram lutar, eles resolveram sim tentar unificar o seu território. Os Estados Unidos mandou tropas ao Vietnã do Sul, visando sustentar o regime, o sistema capitalista. Eles invadiram o norte do país, o norte do Vietnã, resultando em um enorme conflito. Esse movimento hippie de manifestações se fortaleceu contra a guerra. Os Estados Unidos se retiram da guerra e o Vietnã se torna socialista. Mas o que a gente precisa deixar bem claro para vocês? Que os Estados Unidos só se retira dessa guerra porque a própria população americana exige que eles saiam da guerra. Por quê? Nós tivemos aí mais de 50 mil mortes, 1.000 soldados envolvidos na guerra do Vietnã, e que esses soldados eram americanos, 58 mil exatamente, e que eram todos jovens, porque os Estados Unidos, como estava no contexto da Guerra Fria, ele não ia enviar os seus melhores soldados para a guerra do Vietnã, ele precisava proteger as suas fronteiras caso a União Soviética invadisse o seu país. Então, ele convocou mais jovens, e esses jovens, sem nenhuma experiência, sem nenhum preparo, foram enviados para o Vietnã do Sul, para combater o Vietnã do Norte. Só que, como o Vietnã do Norte tinha apoio da população, eles foram chamados de Vietcongues, eles conseguiam se infiltrar no meio do povo, e aí conseguiram invadir o Vietnã do Sul, preparar estratégias, vamos dizer assim, se esconder na floresta, preparar armadilhas, para quando os soldados que não conheciam o território invadissem as florestas, eles fossem mortos. Então, os Vietcongues, eles conseguiam derrotar os soldados americanos dessa forma, porque eles não conheciam o território. Já os Vietcongues, que eram do Vietnã do Norte, conhecia bem as florestas. E aí, em contrapartida, o que os Estados Unidos fez? Enviou a famosa bomba laranja, como a gente chama, né? Aviões que jogavam fumaças, onde essas fumaças acabavam matando pessoas que estavam escondidas na floresta, no caso, tanto civis, pessoas que não tinham nada a ver, a população, como os Vietcongues, os que estavam no conflito. E foi a primeira guerra onde teve a participação de helicópteros. Mesmo assim, mesmo os Estados Unidos matando milhares de pessoas, eles não saíram vencedores. Quem venceu essa guerra do Vietnã foi o Vietnã do Norte, porque ele conseguiu unificar o território e impor o sistema socialista. Então, aqui foi a revisão da nossa aula sobre a Guerra Fria, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que estudamos no decorrer dessas semanas. Você que não assistiu às aulas anteriores, assista. Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar no Class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!